A paz de Senhor Jesus Cristo para todos. Aqui nos fala o pastor Alexandre Gonçalves. Hoje eu gostaria de fazer uma breve reflexão com você sobre algo que é tão importante na vida de cada criança e que tem sido deteriorado, tem sido atacado constantemente, que é a inocência de uma criança. Hoje, com o avanço da internet, com o avanço tecnológico, nós vemos que a primeira coisa que uma criança ela tem acesso não é mais uma boneca, um carrinho, é um celular, porque sua mãe passa a maior parte do seu tempo com celulares na mão, seu pai também. E a criança, curiosa por si, ela tem desejo de ver o que é aquilo. E ela vê aquelas coisas e ela começa a se interessar. E ali ela vai criando o hábito e o vício de ficar olhando os celulares, olhando os seus conteúdos. Às vezes são jogos, às vezes é algo engraçado. De qualquer maneira, se tornou algo que faz com que a criança, aleluia, louvado seja Deus, não venha ter um parâmetro, não venha ter um tempo com sua mãe, com seu pai, para absorver o que é mais importante numa criação. Louvado seja Deus. Nós hoje estamos perdendo nossos filhos para os celulares, com seus conteúdos venenosos, conteúdos esses que distorcem pensamentos e valores, que distorcem, aleluia, o mais importante que é a comunhão. Hoje as crianças estão interessadas em imitar um padrão esse que leva ao erro, que leva ao engano e principalmente que leva à perda da inocência das crianças. E certamente os mais saudosistas lembram quando eram crianças que brincavam de pique-pega, brincavam de rodinha, brincavam de peão, de soltar pipa. E essa geração já não tem tido mais esses desejos de brincar com as coisas mais simples de criança. Louvado seja Deus. O celular tem substituído, tem isolado famílias, principalmente crianças. Crianças têm entrado em depressão, crianças têm vivido uma vida, aleluia, com foco em querer ser também um influenciador digital, em querer ser alguém que venha fazer coisas semelhantes. E com isso, aleluia, espaço para Deus, o espaço para a mãe, para o seu pai, tem diminuído, bem pequeno. O pai geralmente trabalha o dia inteiro, chega cansado, já não tem tanto tempo. A mãe certamente às vezes também precisa trabalhar, às vezes o seu tempo também é corrido. E assim tem se perdido. Uma geração tem sido invadida, envenenada por tantos conteúdos digitais, por tantas informações aceleradas e pular etapas dentro desse processo que uma criança teria de desenvolvimento. Não pular etapas no sentido de ficar mais inteligente, mas pelo contrário, elas têm ficado mais inconstantes, inquietas, totalmente desequilibradas, sem ter a maior parte em si um ponto de referência, um ponto de reflexão, um ponto de entender a importância da família, a importância dos valores e a importância, principalmente, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mães e pais, a maioria que não são cristãos, não tem o hábito de levar para a igreja, certamente que não, mas elas assim são responsáveis por uma geração que cresce cada dia mais fria, mas cada dia mais, aleluia, distante de Deus, uma geração em que preza muito mais o que está em cima, por trás de uma telinha de um computador, ou de um celular, de um tablet, do que o contato entre um homem e uma mulher, entre duas crianças brincando juntas. Hoje em dia as crianças, uma pega seu celular, outra pega o celular, estão sentadas numa mesa, e você vê que elas não conversam uma com a outra mais. Já havia uma desavença muito grande. E o pior, que até o mesmo governo tem incentivado, aleluia, crianças com tendências homossexuais a serem aceitas como são, fazendo com que valores venham a ser distorcidos. Hoje em dia, a televisão tem invadido as telas, com novelas,
Big Brother, enfatizando essas distorções, fazendo com que crianças venham acreditar que é uma coisa normal uma menina gostar outra de menino, gostar de outra menina, ou de um menino gostar de outro menino e se beijarem. E cada dia mais precocemente as crianças vão perdendo a sua essência, a inocência, e virando uma depravação, uma coisa tão feia. Vemos que a pedofilia tem crescido muito através da internet. Muitas pessoas têm sido presas, mas muitas encobertas. E até pessoas grandes, pessoas às vezes influentes, às vezes, quem sabe, até mesmo deputados, políticos. Porque quando você vê quando não há tanta repreensão, é porque está um acoitamento, onde as pessoas elas afrouxam. Porque o governo em si e as leis tinham que ser mais severas com tais. E vemos que tudo isso é produto do quê? Da internet. A internet tem distorcido e tem envenenado as almas, trazendo desilusão, trazendo descontentamento, trazendo vazio da alma. Louvado seja Deus. Eu espero, aleluia, que através dessa reflexão você venha entender, você pai, você mãe, venha entender, louvado seja Deus, a sua responsabilidade como pai, a sua responsabilidade como mãe, de educar o seu filho. Na Bíblia está escrito, ensina o filho o caminho ao qual deve andar, para que não venha mais tarde ele venha se perder. Louvado seja Deus. Então a responsabilidade é nossa. Evidente que talvez você esteja ouvindo esse conteúdo, você não seja um cristão, você não seja uma pessoa que tem princípios cristãos. Porém, você sabe que as consequências são inevitáveis, tanto para pequenos, quanto para grandes, quanto para ricos, quanto para pobres. A má criação e a má educação de uma criança vai formar uma geração totalmente, aleluia, distante, que vai se rebelar contra seus pais. Serão intolerantes, serão inconsequentes e cada dia piores. Vão fazer coisas muito ruins, que têm sido envenenadas e influenciadas por essa geração. Uma geração, aleluia, que é educada por conteúdos digitais. Tenha cuidado, você mãe e você pai. Começa a colocar limites no seu filho, limites na sua filha. Coloque dentro deles, aleluia, o desejo de conhecer o Senhor Jesus. Na Bíblia está escrito, no livro de São Marcos, no versículo 10, capítulo 10, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: E traziam-lhe criança para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer um que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhe as mãos, as abençoou. Louvado seja Deus. Certamente, o Senhor nesse texto claramente fala. O texto diz que os discípulos tentavam impedir as crianças de tocá-lo. As crianças ficavam curiosas, queriam tocar o Senhor. E os seus apóstolos, discípulos, tentavam de impedir essas crianças. E o Senhor os repreende, dizendo que deixai vir as minhas crianças, porque das tais é o reino de Deus. Enquanto houver inocência nas crianças, elas não necessitam de arrependimento, elas não necessitam, aleluia, louvado seja Deus, de mudar de vida. Elas têm que ser apenas crianças, viver o seu momento, viver a sua fase. E nós, como pais, devemos ensinar as crianças no caminho ao qual elas devem andar, levando elas para a casa do Senhor, ensinando-lhes a palavra de Deus, ensinando a importância dos valores cristãos e, principalmente, não deixando que o veneno da internet venha influenciá-las, de modo que elas venham a ter outros parâmetros para poder se basear e outros conceitos para poder viver a sua vida, aleluia, a sua infância. Tome cuidado com a criação dos seus filhos. O Senhor, Ele chama e diz que todos, não somente as crianças, mas todos que quiserem herdar o reino de Deus, necessário é tornar-vos como uma criança. Como tornar como uma criança? Você não pode rejuvenescer, mas você pode, o seu coração,
pode se tornar, aleluia, mais santo. O seu coração pode se tornar a inocência, que é fruto do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus, de uma pessoa regenerada, de uma pessoa transformada. Ela pode gerar em você, aleluia, desejos pelas coisas santas, desejos pelas coisas puras, desejos pelas coisas que são verdadeiramente duradouras e eternas. Aleluia, que o Senhor Deus virá buscar um povo lavado, remido, um povo que venha estar de boas obras, que venha estar compromissado com a obra de Deus, aleluia, com o Evangelho do nosso Senhor Jesus, e principalmente que venha ter inocência no seu coração. Se porventura o seu coração está sujo, maculado, envenenado, o Senhor Jesus pode te dar uma nova vida, porque a Bíblia fala, a Bíblia nos diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O seu Deus quer fazer de você uma nova criatura, quer fazer você como criança, voltar à inocência, voltar às primeiras práticas, às primeiras obras, voltar a ter o primeiro amor. A coisa mais linda é o primeiro amor, quando nós estamos inundados pela graça do Senhor, de modo que nós temos desejo pelas coisas que são verdadeiras e são eternas. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe e até a próxima. Se porventura você gostou, por favor, compartilhe, comente, aleluia, inscreva-se no canal. E todo dia estarei aqui fazendo uma mensagem de reflexão para a sua vida. E lembre-se, cuidado com o veneno da internet contra os seus filhos, tá? Um grande abraço e até mais.